A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 12, que traz por título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Meu Deus do céu, se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da lição dos adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, esta é a nossa dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 12, na segunda-feira estreou a lição de número 13, pois a lição de número 12 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 19 de novembro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários. Então o que é que você pode fazer? Entre no nosso canal, clica lá por gentileza em vídeos ou em playlist. Assim, você terá acesso aos nossos materiais. E se quiser também, pode baixar o nosso aplicativo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e no final desta aula vou deixar também um vídeo explicando como baixar o aplicativo. Totalmente gratuito, tá bom? Assim facilita você encontrar os nossos vídeos, porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 12 da Revista dos Adultos, que traz por título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Presta atenção, professor da Escola Dominical. Sempre recomendo que você possa iniciar essa aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica despreocupado. No final desse vídeo, vou fazer uma dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog oficial. Coloque aí por gentileza no Google, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer e você clica no menu Adultos. Assim você terá acesso à dinâmica digitada e esta explicação por escrito, tá bom? Então, se você é professor, recomendo, inicie fazendo alguma dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos com relação ao título. Aqui, por exemplo, você já pode perguntar: o que vocês sabem sobre a igreja de Antioquia? Olha, da mesma forma, quem foi enviado para fazer missões em Antioquia? Qual foi a dificuldade que teve lá? Quem começou a pregar? Foram os apóstolos? Foram os discípulos? Foram pessoas desconhecidas? Você também pode perguntar: vocês sabem quando é que foi que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos? Olha, e por que será que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos? Se você for ver, essas perguntas estão dentro do nosso contexto e também do nosso título. Eu tenho dito que é interessante você iniciar fazendo perguntas, desde que você não esteja respondendo, porque nesse primeiro momento, essas perguntas e respostas vão servir como avaliação diagnóstica, para que você possa perceber o grau de conhecimento, de entendimento que tem os seus alunos relacionado ao tema estudado, tá bom? Por isso, faça as perguntas e não responda. Por exemplo, Júnior, o que você sabe falar acerca de Antioquia? Interessante. Paulo, você concorda? Você quer acrescentar mais alguma informação? Irmã Maria, a senhora sabe quando os discípulos foram chamados de cristãos? E por que será, irmão Antônio? Então você pode fazer esse jogo de perguntas, direcionando a pergunta e valorizando a resposta dos seus alunos. Tem professores que até perguntam, mas não valoriza e não dá tempo a turma pensar: pelo amor de Deus, vigia, viu? Segue as nossas dicas. Agora, logo após a realização da dinâmica e essas perguntas e respostas, você pode apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo,
o modelo de missões da igreja de Antioquia. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que a igreja primitiva se desenvolveu, cresceu por causa de missões. Pastor, o que é fazer missões? É levar a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem, as pessoas que não tiveram contato com Jesus. Essas pessoas agora começaram a receber a palavra do Senhor, pregada muitas das vezes pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos de Jesus e também pessoas desconhecidas que ninguém sabe o nome, mas no entanto foram enviados por Deus para pregar a palavra e muitas pessoas estavam aceitando a Cristo Jesus. E na igreja primitiva se destacou essa igreja aqui, a igreja de Antioquia, que foi formada primeiramente por pessoas que não eram judeus. E você sabe muito bem que no início os apóstolos pensaram que o evangelho só poderia ser pregado para os judeus, mas na verdade não foi isso que Jesus disse. Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É todo mundo que é digno de receber a palavra do Senhor. Agora, tem pessoas que vão aceitar, tem pessoas que vão rejeitar, tem pessoas que vão ouvir a palavra, mas não vão querer seguir, tem pessoas que vão tentar, mas não vai conseguir largar o pecado, porque o pecado está muito enraizado na sua vida e não dá espaço para que Jesus Cristo possa libertar de todo o pecado. Mas agradeço a Deus, louvo a Deus pela minha vida e pela sua vida, porque nós fomos libertos do pecado. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo, mas tudo isso começou com a obra missionária, por isso faça missões. Agora vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo de número 2. Irmãos, entenda o seguinte: a nossa chamada vem de Deus. O Espírito Santo, ele falava na igreja primitiva e continua falando hoje. Daí a necessidade da liderança, quando for separar um obreiro, um líder, o missionário, precisa estar sob a direção do Espírito Santo, porque ele fala conosco até hoje. Aqui, por exemplo, Paulo e Barnabé foram enviados lá para Antioquia para pregar a palavra e ensinar, direcionado pelo Espírito Santo. E preste atenção agora, viu? Mesmo sendo enviado pela igreja, mesmo sendo enviado pelo Espírito Santo, tiveram muitas dificuldades. Mas, no entanto, as dificuldades, as lutas, não pode parar a obra missionária. Eita glória! Mas não é fácil, não. Agora vamos para a nossa verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Meus irmãos, sem o Espírito Santo, irmãos, não tem igreja. Nós somos direcionados, somos guiados pelo Espírito Santo. E ele fala conosco até hoje. Mas, no entanto, precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Precisamos atender, executar o projeto de acordo com a vontade do Senhor. Precisamos nos permitir ser usados por Deus, ser usados pelo Espírito Santo, porque Ele até hoje, Ele quer separar, capacitar pessoas para realizar missões. Te pergunto, e você está preparado? Agora vamos para a nossa leitura diária, que é aquela leitura semanal de segunda até sábado. Você sabe muito bem que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando Teologia, todos os dias. Estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. Lá também no nosso Instagram, você terá acesso a um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Aproveita a oportunidade e nos segue também no nosso Instagram, tá bom? PR Giovanni Santos, Giovanni com... E também o Instagram do canal Descomplicando Teologia, porque lá é bênção pura sem mistura. Agora vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. A igreja de Antioquia da Síria era estratégica para missões. Terça, a dispersão em Jerusalém contribuiu para a fundação da igreja em Antioquia. Quarta, os dons espirituais e ministeriais servem à obra missionária. Quinta, o jejum e oração são necessários para o envio de missões. Sexta-feira, missões em diversas cidades, países não alcançados. Sábado, na obra missionária, quem planta com lágrimas, colhe com alegria. Irmãos, a obra missionária tem que estar no meu coração, tem que estar no seu coração.
tem que estar no planejamento da igreja, com recursos da igreja, pessoas da igreja. Nós precisamos respirar missões, pois só tem igreja brasileira hoje por causa de missões. Já parou para analisar? Na sua igreja, você só está na igreja porque teve obra missionária. Daí a necessidade da igreja continuar fazendo missões cada vez mais. Agora vamos para o nosso texto bíblico, que está em Atos capítulo 11, versículo 19 ao versículo 26. Logo após isso, Atos 13, do versículo 1 ao versículo 5. Recomendo fazer uma leitura coletiva, participativa. Vamos colocar os nossos alunos para ler a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus que liberta o homem, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução. Presta atenção. Nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda, jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Veja só, se você orar a Deus, se você estiver buscando ao Senhor, tenha certeza que Ele vai estar direcionando a sua vida, os seus recursos, a sua igreja para a realização de missões, para ganhar novas pessoas para Cristo Jesus. Hoje, por exemplo, vamos estar estudando a igreja de Antioquia, uma igreja praticamente de não-judeus, pessoas gentias que estavam aceitando a Cristo Jesus. Olha, presta atenção, falei aqui anteriormente. Os apóstolos, os discípulos pensaram que o evangelho de Cristo só deveria ser pregado para os judeus em Jerusalém, para que os judeus pudessem estar aceitando. Mas nós sabemos muito bem que lá em Atos capítulo 10, o próprio Jesus Cristo revelou ao apóstolo Pedro que ele deveria pregar a palavra do Senhor também para os gentios. Então é quando Pedro vai pregar para Cornélio e Cornélio aceita Cristo Jesus. Ou seja, já abrindo as portas para as pessoas que não são judeus também pudessem estar aceitando a Cristo Jesus. Mas, no entanto, ainda era pouco. Deus tinha um projeto maior. Deus tinha um projeto superior. E começou esse projeto missionário dos gentios nessa cidade daqui, na cidade de Antioquia. Eu te pergunto, será que perto de você não tem Antioquia também, não? Um lugar precisando ouvir a palavra, pessoas sedentas da palavra, querendo ouvir a palavra de Cristo, mas, no entanto, não tem ninguém pregando. Será que perto de você, na sua rua, na sua casa, no seu país, no seu bairro, na sua fazenda, na sua roça, não tem nenhuma Antioquia, um lugar onde vai ter pessoas com o coração abertos para ouvir a palavra do Senhor? Deus vai te usar. Vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: a Igreja de Antioquia, natureza e características. No item 1, Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades e, por isso, dizia-se possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Não por acaso, nessa cidade, tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da Igreja Cristã. Por isso, o evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios. A partir de Antioquia da Síria e subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Outro sim, não se deve confundir essa cidade com a Antioquia da Pisídia, mencionada em Atos capítulo 13, versículo 14. Presta atenção, existiam várias cidades com esse nome Antioquia, mas a cidade que nós vamos falar era a principal Antioquia e a terceira maior cidade do Império Romano. Olha, era uma cidade que tinha grande destaque.
Foi dito na lição que provavelmente tinha cerca de 500 mil pessoas morando em Antioquia da Síria. Era uma cidade grande e a maioria das pessoas que moravam nessa cidade eram pessoas de várias culturas, de várias nacionalidades, de várias religiões, pessoas que tinham diversos comportamentos, atitudes diferenciados. Porque na cidade moravam pessoas de várias nacionalidades, língua diferente, comportamento diferente, cultura diferente. E era uma cidade muito importante para o Império Romano. Foi dito, terceira maior cidade do Império Romano. Mas, no entanto, essa cidade, formada praticamente de gentios, quando ouviram a palavra do Senhor, se converteram e vai se tornar a segunda capital do cristianismo. A primeira, Jerusalém, onde nasce a igreja primitiva. Mas o maior desenvolvimento, crescimento da obra vai acontecer aqui agora, quando vários gentios começam a receber a palavra do Senhor, a aceitar e também a sair pregar a palavra do Senhor. Porque assim, você que recebe a palavra é algo tão bom, tão maravilhoso, que você quer contar pro parente, pro amigo, pro vizinho, meu Deus do céu. Onde quer que você chegue, você começa a pregar e falar de Jesus. Assim aconteceu na cidade de Antioquia, uma cidade com várias culturas, várias línguas, mas no entanto que ao receber a palavra do Senhor, aceitaram, creram e se tornaram uma grande potência de missões. É a igreja missionária do Novo Testamento, a igreja de Antioquia. Mas que na sua cidade, que na sua casa, que no seu bairro possa nascer também uma igreja de Antioquia, uma igreja missionária, uma igreja que faz missões dentro da direção do Senhor. Você vai perceber tudo aquilo que aconteceu com Antioquia estava dentro do projeto de Deus e a sua liderança ouvia a voz do Espírito Santo e fazia, cumpria, obedecia. Será que a sua liderança, será que você está fazendo o mesmo? Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título a igreja em Antioquia. Preste atenção. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho, pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo, era espiritualmente estratégico. Professores da EBD prestam bem atenção para entender o contexto histórico, que é necessário conversar também com seus alunos. Sabemos muito bem que após a ascensão de Cristo ao céu, ele deixou claro que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para revestir a igreja e dar poder à igreja. Isso aconteceu em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, em cumprimento à profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Naquele momento, 120 crentes foram cheios do Espírito Santo. E após a pregação do apóstolo Pedro, cerca de 3.000 almas aceitaram a Jesus. Olha, de uma vez só, 3.000 almas aceitaram a Jesus e essas pessoas eram de diversos países, diversos lugares, tá bom? Após isso também teve o episódio da cura do paralítico. Após também teve a cura do paralítico da Porta Formosa, onde quase 5.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo Nazaré, mas tudo isso em Jerusalém. Então, os apóstolos estavam focados, direcionados somente em pregar a palavra do Senhor em Jerusalém. Mas a promessa e o mandamento é que eles deveriam pregar a palavra do Senhor até os confins da terra. Era necessário a igreja de Cristo, os apóstolos, os discípulos, pregar a palavra do Senhor em todos os lugares. Mas você sabe que eles resistiram bastante. Existia um pensamento que eles só poderiam pregar a palavra do Senhor para os judeus. Estes eram dignos de ouvir a palavra e deveriam aceitar a Jesus. Mas, no entanto, a promessa era para todo mundo. Olha, ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Todos deveriam ouvir a palavra do Senhor. Mas, no entanto, os apóstolos, os discípulos, resistiram a fazer isso. Então, o que foi que aconteceu? A perseguição.
após a morte do diácono Estevão, começou uma grande perseguição agora. Os judeus não queriam ter contato com aqueles que estavam pregando a palavra do Senhor e começou agora a perseguir. Presta atenção, os judeus começaram a perseguir os cristãos, que também eram judeus de nacionalidade, mas tinham aceitado a Cristo e estavam pregando. Daí acontece a grande perseguição. Por causa dessa perseguição, vários judeus cristãos saíram de Jerusalém e foram para vários lugares pregar a palavra do Senhor, fugir, se esconder com medo de serem mortos e perseguidos. Você conhece muito bem a história do apóstolo Paulo, onde este tinha autoridade para invadir as casas, perseguir as pessoas, maltratar as pessoas, fazendo com que estes negassem a Cristo Jesus. Tudo isso autorizado pelos judeus. Deu para você entender o contexto histórico, mas, no entanto, esses dispersos começaram a chegar em vários lugares e pregar a palavra do Senhor. Assim aconteceu em Antioquia, uma cidade com mais de 500 mil habitantes, que não ouviu falar o evangelho, mas agora, por causa da perseguição em Jerusalém, o evangelho chegou nesta cidade e várias pessoas começaram a aceitar a Cristo Jesus. Amém? Dê para você entender o contexto. Eu acho interessante você pontuar com seus alunos para que eles possam seguir a ideia de como o evangelho chegou em Antioquia, que era uma cidade que não tinha nada a ver com os judeus. Dê para você pegar a dica. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título uma obra de leigos. Preste atenção. Não foram os apóstolos, obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviaram Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente. Exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos. Presta atenção, professores. Olha, quem começou a pregar a palavra do Senhor em Antioquia foram os crentes que estavam se convertendo a Cristo em Jerusalém. Mas, no entanto, por causa da perseguição existente na cidade de Jerusalém, muitos fugiram com medo de serem mortos e foram parar na cidade de Antioquia. Chegando lá, começaram a pregar a palavra do Senhor, pessoas desconhecidas. Você não sabe o nome, não sabe o endereço, não sabe nada. Não eram pessoas consagradas, revestidas. Não. Chegaram a Antioquia e começaram a falar daquilo que eles estavam sentindo, daquilo que tinha acontecido na vida deles. Então, não eram reconhecidos pela igreja, a igreja nem tinha conhecimento deles, não foram enviados pela igreja, mas eram cristãos que receberam a Cristo Jesus e, fugindo por causa da perseguição em Jerusalém, eles chegaram na cidade e começaram a pregar. E dentre esses que chegaram na cidade de Antioquia e começaram a pregar a palavra do Senhor, era de Chipre. E presta atenção, Barnabé também era dessa cidade, da cidade de Chipre. Por isso que ele foi enviado pela igreja de Jerusalém para observar o que é que estava acontecendo em Antioquia. Porque a notícia começou a correr. Os apóstolos foram avisados que em Antioquia muitas pessoas estavam aceitando a Cristo. Como assim? A gente não enviou ninguém. Quem está pregando lá? Como é que está sendo pregada a palavra? Que autoridade essas pessoas têm para pregar? O que é que está acontecendo na cidade de Antioquia? Se nós não enviamos ninguém, não tem nenhum apóstolo pregando, o que é que está acontecendo? Então, pegaram Barnabé e enviaram até a cidade. E presta atenção, viu? Essa palavra apóstolo significa enviado. Então, Barnabé foi enviado, foi apóstolo enviado a estar levando a palavra do Senhor e verificando o que é que estava acontecendo na cidade de Antioquia. Olha, presta atenção, por causa do crescimento, a informação chegou até os apóstolos em Jerusalém, e eles sabendo disso, e ficaram sabendo também que umas pessoas que estavam pregando a palavra em Antioquia era da cidade de Chipre.
E dentre os apóstolos tinha um homem chamado Barnabé, que também era da mesma cidade. Daí porque Barnabé foi enviado para verificar, analisar se aquilo que estava acontecendo em Antioquia era de Deus ou não. Se o evangelho que estava sendo pregado era genuíno ou não. Quando Barnabé chega lá na cidade de Antioquia, ele se alegra. Meu Deus do céu, ele fica feliz, ele pula, ele fala em mistério, é bênção pura sem mistura. Porque ele percebeu que os gentios estavam se convertendo a Cristo, estavam mudando de vida. E o evangelho que estava sendo pregado lá era o verdadeiro evangelho, era o evangelho genuíno, mesmo que muitos que lá estavam não tinham reconhecimento da igreja, não eram pessoas consagradas, mas o evangelho era de Cristo Jesus, a palavra era cristocêntrica. Então, Barnabé muito se alegrou dessa informação e lá ficou ajudando e também pregando a palavra do Senhor. Porque a felicidade do pastor, do missionário, do apóstolo é que a palavra de Deus seja pregada, independente do título e da placa da igreja, viu? Presta atenção, não é à toa que estes que estavam aceitando a Cristo lá em Antioquia foram os primeiros a serem chamados de cristãos, seguidores de Jesus. Aqueles que são discípulos de Jesus Cristo foram chamados de cristãos lá em Antioquia. Eu te pergunto, e você, qual é o seu nome? Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Quer saber o seguinte? Está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e vem fazer parte da nossa família, viu? Aproveita a minha oportunidade, lhe faço um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, explicações, resumos, ideia de apresentações, ideias para encerramento de trimestre, simulado, certificado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro para receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. No segmento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Uma Igreja Missionária em Ação. No item 1, havia alguns profetas e doutores. Preste atenção agora. A igreja de Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob a inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores, ou mestres, eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos, cheios de sabedoria meramente humana. Professor, presta atenção. Com o crescimento da obra do Senhor lá em Antioquia, você sabe também que foi enviado o apóstolo Barnabé e também Paulo, para que pudesse firmar a igreja, passar estrutura para a igreja, doutrinar a igreja. Então, a igreja de Antioquia nasce com pessoas leigas, que ninguém sabe o nome, endereço, ninguém sabe nada. Da mesma forma que aconteceu também na sua igreja, viu? Eu creio que na sua igreja também iniciou assim, pessoas leigas que aceitaram a Cristo na cidade maior e de repente foi morar na sua roça, na sua fazenda, na sua localidade. E acabaram assim fundando também igrejas na sua localidade. Deixa aqui seu testemunho, por gentileza, com relação à fundação da sua igreja, se assim você quiser. Tá bom? Então, essa igreja nasceu com leigos, mas após ver o crescimento, os apóstolos de Jesus enviaram
Paulo enviaram Barnabé para realizar a obra do Senhor, para dar estrutura, conhecimento, passar a doutrina, para que esses novos convertidos, gentios, pudessem ser libertos do pecado e assim seguir a vontade do Senhor. Com o passar do tempo, a igreja foi se desenvolvendo, crescendo e começou agora a ter o desejo também de realizar missões, para organizar missões, enviar também missionários para realizar a obra do Senhor em outros lugares, já que a igreja de Antioquia estava fundamentada na palavra do Senhor. E aqui nesse tópico vai dizer que nessa igreja já tinha vários profetas, pregadores genuínos da palavra do Senhor e também doutores, bons professores que ensinavam a palavra de Deus. Então, na igreja de Antioquia tinha palavra, pregação, mas também ensino. Assim também como tem que acontecer na minha igreja, tem que ter pregação e ensino. A pregação é para converter as pessoas para Cristo Jesus. O ensino, a doutrina, é para moldar, sabe? Para lapidar, para tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Faz parte do processo de santificação, de transformação da vida. Então, os profetas, os pregadores ganham a pessoa para Cristo e o mestre, o professor, o líder vai estar cuidando, zelando dessas pessoas. E lá nessa igreja se destacavam várias pessoas, tanto na arte da pregação, quanto também na arte do ensino da palavra do Senhor. E eu vou te perguntar, e você pergunta também na sua igreja, será que tem pregadores aí genuínos do evangelho? Olha, pregadores que pregam a palavra de Deus, porque hoje está tendo tanto pregador que prega tudo, menos o evangelho de Cristo. Te pergunto também, será que na sua igreja, na sua congregação, tem doutores da palavra? Pessoas que vocês gostam de ouvir, pessoas que quando estão pregando, pessoas que quando estão ensinando, você para ouvir e sente, Deus está falando comigo nesta noite. Dando seguimento ao nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título, uma liderança servidora. Observe, a liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais e espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador e misericordioso, Simão, negro, africano, Lúcio, sirineu, africano, Manaé, irmão de criação ou de leite de Herodes o tetrarca, Herodes Antipas, que matou João Batista, Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço, na diversidade de pessoas salvas, traziam a convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da igreja menor e da... Presta atenção, professores, Antioquia era um grande polo, uma grande cidade, mais de 500 pessoas, de várias nacionalidades, cultura. Mas, no entanto, essas pessoas estavam aceitando a Cristo Jesus e estes foram constituídos profetas, pregadores, pastores, doutores da palavra. Então existia uma diversidade de culturas desse lugar. Então existia uma diversidade de pensamento. Por exemplo, pessoas negras, pessoas africanas, sirineus, ex-fariseus, ex-perseguidor da igreja. Pessoas, irmãos, que tinham outra cultura. Não eram pessoas que tinham cultura judaica. Não. Eram pessoas diferentes, com outra cultura, outra vivência. Mas, no entanto, tinham aceitado o mesmo Cristo. Estavam na mesma igreja e perceberam que tudo aquilo que eles tinham vivido no passado já não servia mais, não prestava mais. Então abandonaram as práticas pecaminosas, juntaram-se, formaram a igreja e começou agora a haver um crescimento, um desenvolvimento. Então, na igreja de Antioquia existiam pessoas de várias culturas que tinham deixado a sua aprendizagem, o ensinamento do pai, da mãe, e agora seguindo o ensinamento dos apóstolos e o ensinamento de Cristo Jesus. Pois aceitar a Cristo exatamente é isso, é mudar de vida, é nascer de novo, é jogar tudo aquilo que você aprendeu, voltado para o pecado, que favorece o pecado, que pratica o pecado, é você abandonar tudo isso e se aproximar de Cristo Jesus, obedecer e fazer e buscar constantemente a santificação e a separação do pecado. Então, fale para a sua turma que na igreja de Antioquia existia uma diversidade de pensamento, de culturas, mas, no entanto, quando se converte a Cristo, só tem uma cultura só.
Mas, no entanto, quando se converte a Cristo, só tem apenas uma cultura, um ensinamento, um Deus, um só batismo, chamado Jesus Cristo Nazaré. Tudo aquilo que nós aprendemos no passado tem que ser jogado fora, porque agora não tem mais judeus, não tem mais gentios, não tem mais grego, não tem nada disso. Tem Cristo Jesus. Hoje, nós fazemos parte da igreja que vai morar no céu. Independente da placa da igreja, nós fazemos parte da igreja de Cristo que vai morar no céu. Aí tem batista, tem presbiteriano, tem Assembleia de Deus, tem pentecostal e assim por diante. Mas nós fazemos parte da igreja de Cristo. Assim como em Antioquia, aquelas pessoas que estavam pregando o evangelho foram conhecidos ou reconhecidos como cristãos, seguidores de Jesus. Nós precisamos ter esse título. Eu sou crente, eu sou cristão e vou morar no céu. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: Aparta-me Barnabé e a Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separasse Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que antes de receber a orientação do Espírito Santo, a liderança, profetas, mestre e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Após receber a orientação do Espírito e antes de enviar Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestre e toda a igreja continuavam jejuando e orando. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária, em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar no propósito de jejum e oração para receber orientação do Espírito, bem como executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia. Meus irmãos, prestem atenção. Com o crescimento da igreja em Antioquia, várias pessoas tinham aceitado a Cristo. A igreja já estava fundamentada. A igreja já tinha pastores. A igreja já tinha mestre da palavra. Já tinha profeta. Já tinha pregadores. E agora surgiu no coração da igreja, no coração da igreja, a necessidade de fazer a obra missionária. Mas o que foi que eles fizeram? Foram orar, jejuar, buscar a direção de Deus. É da vontade do Senhor, é o projeto de Deus, e quem vai ser enviado? Em vez de decidirem somente fechados, não, foram buscar a Deus. Em vez de escolher o mais amigo, o colega, o que tem mais recursos, o que ninguém gosta, o que gosta, em vez de escolher com critérios humanos, a igreja de Antioquia, profetas e mestres da palavra foram orar a Deus em oração e jejum, para que Deus pudesse estar direcionando quem seria enviado. E quando a igreja ora e espera a resposta de Deus, Deus ele fala. O Espírito Santo fala à igreja, assim como falou na igreja de Antioquia. Traz a revelação que Barnabé e Saulo, ou Paulo, deveriam ser enviados para a obra missionária. E veja que o primeiro nome mencionado aqui é Barnabé, pois acreditamos que ele foi o líder nessa primeira viagem missionária. Barnabé foi aquele que foi designado como líder, já que o seu nome é mencionado primeiro. Segue essa dica. Mas, no entanto, a obra de Deus foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja percebeu a necessidade, então foram orar, jejuar, buscar em Deus quem deveria ser enviado. Quando a igreja espera em Deus, busca ao Senhor, Deus ele responde. Designou então Barnabé e Saulo para realizar a obra missionária em outros lugares. Amém? E após essa designação, a igreja, os mestres, os doutores, continuaram orando a Deus para que Deus pudesse dar capacidade, orientação de como deveria ser feita a obra do Senhor. Irmãos, a oração e jejum tem que estar constantemente na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Você que é líder, por exemplo, você precisa orar a Deus para assim designar um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, um missionário. Precisa ser feito debaixo de oração. Não adianta você separar alguém que é seu amigo, porque é seu parente, porque gosta de você, porque trata você bem. Esses parâmetros não é o parâmetro bíblico. Tem que ser homem de Deus, direcionado por Deus. Quem separa, quem escolhe a liderança é Deus. Claro que ele vai falar com você, desde que você esteja buscando a Deus
jejuoso e sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque muitas das vezes Deus está falando, eu quero João, mas você diz, logo João não tem curso, João não tem... Irmão, vigie, irmão. Se Deus está separando e falou com você, você, enquanto liderança, tem que criar situações oportunas para que João possa se capacitar também. Agora tem que ser direcionado segundo a vontade do Senhor. Amém. Você entendeu o mistério e você se acha capaz para realizar a obra do Senhor? Você se acha capaz? Ou a sua capacitação vem de Deus? Irmãos, se Deus não abençoar, se Deus não usar, meu Deus do céu, viu? Não tem nada, irmãos, não sai nada. Somos deficientes. Nenhuma capacidade humana ou nenhuma sabedoria humana dá crescimento à obra do Senhor. Quem dá crescimento à obra dele é o Espírito Santo, é a presença de Deus. São os dons espirituais direcionados para a igreja, para que a igreja possa crescer e se desenvolver cada vez mais. Então preste atenção e converse com a sua turma. Todo o crescimento da igreja vem através da oração e do jejum, pois assim você está buscando em Deus para que possa estar revestindo a tua palavra, a tua oração com muito poder e autoridade. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Pergunta a você. Está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título o serviço de missões. No item 1, o início de missões cristãs. Preste atenção. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo por uma obra especial. João Marcos, autor do Evangelho, que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo. E Paulo, que regressava de uma missão de socorro a Jerusalém, quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Porém, ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos o deixou e regressou para Jerusalém. Irmãos, entenda o seguinte, com o crescimento da igreja em Antioquia, Paulo e Barnabé, agora, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, foram enviados para realizar missões em outras localidades, em outras regiões, em outro país. Você sabe muito bem que Barnabé convidou João Marcos, que era o seu primo, para estar com ele também na viagem. Agora eu te pergunto, em qual momento o Espírito Santo disse que era para levar mais alguém para realizar a obra do Senhor? Em nenhum momento. Ei, Jesus amado, irmãos, tem pessoas que Deus manda realizar a obra e Ele quer transferir para outro. Vigia com relação a isso, tá bom? E no primeiro momento, João Marcos aceita, fica feliz. Mas, no entanto, quando começa a realizar a obra do Senhor, alguma coisa... Presta atenção, algo aconteceu, pois João Marcos deixou os apóstolos seguirem sozinho viagem e retorna novamente para... Então você percebe que não tem chamado, que não é direcionado para o Espírito Santo para realizar aquela obra. Não é porque a pessoa não tem chamado de Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, talvez não seja a vontade do Senhor agora, nesse momento. E assim aconteceu na vida de João Marcos. Ele inicia realizando a obra do Senhor, depois ele retorna novamente, porque não era o tempo dele. E você, enquanto obreiro, você, enquanto missionário, enquanto crente, precisa entender, Deus ele tem uma chamada específica na vida de cada um. E nós precisamos respeitar essa chamada. Assim, Barnabé não vigiou, convidou o seu primo, Olha, querendo colocar parente na chamada missionária e não foi. E vou dizer, por causa disso, Barnabé e Paulo vão ter uma certa dificuldade na segunda viagem missionária. Você percebe, irmãos, como nós devemos vigiar, devemos tomar bastante cuidado para que jamais venhamos tomar decisões precipitadas e fora do projeto de Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título Roteiro da Viagem e Atividades Missionárias. No capítulo 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenhada. Missões em Antioquia da Pisídia, que é outra Antioquia, tá bom? Missões em Icônio, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos. Regresso à Antioquia da Síria. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas à cidade e países que o evangelho não havia chegado,
perseguição e oposição ao Evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para as igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumprido essas outras tarefas, os missionários retornaram a Antioquia da Síria, cheios de alegria e ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Eles poderiam dizer, de sã consciência, missão cumprida. Meus irmãos, prestem atenção. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, é para levar a palavra do Senhor em várias cidades, distritos, povoados e países. E assim eles realizaram a vontade do Senhor, cumprindo com a sua missão. Mas, no entanto, passaram por muitas dificuldades, adversidades, luta. E perceba, mesmo na direção de Deus, os missionários sofreram perseguição, calúnia. Foi muito difícil realizar a vontade. Estou falando isso para que você possa perceber a dificuldade que é realizar a obra do Senhor dentro do projeto de Deus. Mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo seguindo o projeto de Deus, você vai ter dificuldade. Vão se levantar adversidades. O inimigo não vai gostar. As situações serão adversas. Mas, no entanto, se Deus te mandou, Ele vai te guardar, vai te proteger diante das lutas. Agora você vai passar por perseguição, por calúnia, por adversidade. Porque é assim que começa a obra missionária. É assim que começa a igreja. A igreja começa e se desenvolve por causa da perseguição. Então, converse com seus alunos a necessidade de estar preparados, de ser chamados por Deus e estar preparados para passar por todas as adversidades, por todas as dificuldades. Mas, no entanto, o evangelho não pode parar. A obra missionária não pode parar. Por isso, as pessoas, para serem enviadas para a obra missionária, precisam ser direcionados por Deus. Não adianta colocar amizade, primo na história, que não vai dar certo. Deixa Deus separar. É claro que a igreja tem sua parte de contribuição, de capacitação, de entendimento, de estratégia, para que a obra do Senhor possa crescer. Mas, no entanto, quem separa, quem escolhe é Ele. E depois de realizar a obra do Senhor em várias cidades, países, regiões, o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, retorna a Antioquia para estar contando tudo aquilo que eles viram, tudo aquilo que eles vivenciaram, para aumentar a fé destes e dizer, olha, estamos no caminho certo. Tem muitas pessoas aceitando a Cristo, estamos fundando igreja, deixando líderes, organizando, e as pessoas estão dizendo que Jesus Cristo é o Senhor em lugares que nunca tinham ouvido falar de Jesus. O que é isso? É o poder do Evangelho. É a igreja cumprir a missão. A grande missão da igreja é evangelizar e discipular. A grande função ou missão da igreja é estar instituindo novas igrejas, congregações, para que a obra do Senhor não possa parar. Agora preste atenção, pastor, é necessário construir igrejas? Claro que sim, mas o nosso público, o nosso alvo está na rua. Ei, Jesus amado, está nas prisões, nos hospitais. Estar aonde o pecador está. O nosso público é o pecador. Mas para chegar até o pecador, eu preciso ter vida no altar. Eu preciso ser um homem de Deus. Você precisa ser uma mulher de Deus. Precisamos estar na direção do Senhor. Já pensou em enviar um missionário que ainda não está liberto? Olha, já pensou que dor de cabeça não vai causar? Quantos lugares por aí foi enviado missionários que não estavam preparados, não estavam libertos na direção do Senhor, e quando chegaram na cidade, no povoado, pecaram e dificultaram até hoje o evangelho entrar nesses lugares, por causa desses missionários que foram enviados sem estarem preparados e ser direcionados por Deus. Por isso, vigia. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título: prestando conta. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram, do cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estavam com eles evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas e libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Aqui, aprendemos algumas lições preciosas.
Primeira, a ideia missionários independentes, que respondem somente ao Senhor, não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Segunda, teremos oposição e obstáculo na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor que nos chamou. E, finalmente, não esqueça de que, na obra missionária, quem leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria e trazendo consigo os seus molhos. Meus irmãos, prestem atenção. Toda a equipe do apóstolo Paulo, Barnabé e outros missionários, quando eram enviados pela igreja, eles retornavam para a igreja mãe, por exemplo, Antioquia, para trazer o resultado, para mostrar o que conseguiram, os avanços, as dificuldades, o que eles precisam fazer para crescer a obra do Senhor. Por isso que não existe essa ideia de missionários independentes que faz o que quer, não presta conta a ninguém, ninguém sabe de nada e está errado. Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, que foi enviado pela igreja de Antioquia e ele retornou para a igreja para contar e dar o seu relatório, o que fez, como foi, qual foi a dificuldade, os avanços na obra do Senhor. Sabe por quê? Nós precisamos prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus. Não existe essa ideia de missionário independente. Eu faço o que eu quero, eu mando na minha vida. Não é assim que acontece não, viu? Esse tipo de missionário não é bíblico, está de fora do padrão bíblico. Por isso, vigie. Da mesma forma também, a igreja de Antioquia foi fundamental para o crescimento da obra do Senhor, especificamente com relação aos gentios, que se organizou para que o evangelho pudesse chegar em outros países que não tinham judeus, em outros países que não tinha cultura judaica, mas, no entanto, estava dentro do mandamento bíblico: ide por todo o mundo e pregai a toda a criatura. Então, a igreja missionária de Antioquia tinha essa preocupação de levar a palavra do Senhor para que mais pessoas tivessem contato com Cristo e se libertassem do pecado. E essa missão foi cumprida, mas tudo com muito respeito. Foram enviados através da oração. Olha, foram escolhidos através da oração, enviados por meio da oração, retornaram da obra do Senhor prestando conta. Então, mesmo você fazendo a vontade do Senhor, mesmo sendo capacitado por Deus, mesmo dando tudo certo, você precisa estar sujeito às autoridades. Precisa respeitar a sua igreja, o seu pastor que está lhe enviando para a obra do Senhor. Vigia com relação a isso. Tem muitas pessoas por aí pensando que são senhores da vida, que pode tudo. Tu pode. Vigia, varão, pelo amor de Deus. Tem pessoas que é senhor de missões. Tu é senhor de quê? Tu é vaso. Vigia, toma cuidado. Faz a obra do Senhor, mas presta relatório. Conta o que está acontecendo. Conte as tuas adversidades, as tuas dificuldades, porque eu tenho certeza que Deus está cuidando de você e vai continuar cuidando. Mas, no entanto, seja obediente à sua igreja e ao seu pastor. Agora vamos para a nossa conclusão. Preste atenção. À luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte de sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é nossa a tarefa de evangelizar, participar de projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontrar pessoas despojadas e sedentas por alma, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente nas mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. Irmãos, a maior missão da igreja é ganhar pessoas para Cristo, sabe? É fazer com que essas pessoas que estão no pecado possam ser libertas do pecado. E essa libertação acontece através da pregação do evangelho, porque a fé vem pelo ouvir o evangelho. Mas, no entanto, eu que tenho o evangelho preciso pregar. Você que tem o evangelho precisa também pregar a palavra. Pastor, eu não posso ir, eu não tenho condições de... Pastor, eu não posso ir fazer missões, eu não consigo, eu não tenho tempo. Pronto, então você pode orar. Você pode contribuir para que a obra do Senhor possa ser feita por pessoas capacitadas e chamadas por Ele. E sempre intercedendo pelo livramento, para que Deus possa abrir as portas da pregação, do evangelho. Porque tem muitos lugares que o evangelho é proibido de ser pregado. E aí agora, o que é que nós temos feito? Encolhido nossa mão? Desistido?
Parado? Jamais. A obra do Senhor não pode parar e depende de mim e depende de você. Eu espero que nesse trimestre você esteja percebendo que Deus está lhe chamando para a obra missionária. Em nome de Jesus, viu? Meu Deus do céu, aqui é bênção pura sem mistura. Eu lhe falei, aqui o alimento é forte. Pergunta a você, você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Por gentileza, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas já vou avisando, não terminou não, porque agora chega o momento da nossa dinâmica. Espero que você goste da nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos adultos. Já estamos na lição de número 12, que traz por título o modelo de missões da igreja de Antioquia. Meu Deus do céu, se prepare aí, viu? Pois aqui é mocotó puro. Mas sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se você não me conhece, é novo por aqui, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CGADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, este é o nosso vídeo completo, videoaula codinâmica da revista dos adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 12, na segunda-feira estreou a lição de número 13, pois a lição de número 12 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 19 de novembro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então o que é que você faz? Você pode entrar em nosso canal, clica lá por gentileza em vídeos ou em playlist. Assim você terá acesso aos nossos materiais. E se quiser também, pode baixar o nosso aplicativo totalmente gratuito. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. É rápido, prático, não demora nada, não pesa na memória do seu celular, porque é feito totalmente de links. Então, somente para facilitar você encontrar os nossos materiais, tá bom? Só peço o seguinte, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 12 dos adultos, que traz por título o modelo de missões da igreja de Antioquia. Veja só. Você sabe muito bem que a igreja em Antioquia estava orando, buscando o Senhor, para que Deus pudesse dar direcionamento com relação à obra missionária. Então o Espírito Santo designou, separou, escolheu Paulo e Barnabé para realizar a obra do Senhor. Amém? Pronto. Vamos trabalhar nessa temática daqui. Deus também vai estar separando a sua turma, os seus alunos, para realizar a obra do Senhor. Calma que eu vou te explicar, viu? Veja só, a temática é o seguinte, assim como o Espírito Santo falou e direcionou Paulo e Barnabé para realizar a obra de Deus, o Espírito Santo também de Deus, porque assim eu creio, vai estar direcionando a sua turma para realizar a obra do Senhor. Da seguinte maneira, você vai pegar um pedacinho de papel, tá bom? Pedacinho de papel, e você vai estar colocando algumas tarefas para os seus alunos. Algumas ações que eles vão precisar executar, fazer de acordo com missões. Você também pode levar um copo, uma taça, uma caixa, um envelope, porque você vai precisar colocar aqui dentro, tá bom? Essas tarefas, essas ações, para que seus alunos possam estar realizando. Deu para você entender? Pastor, Mas, pastor, quais são essas tarefas? Calma, vou passar para vocês agora, viu? Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser parceiro do canal. Como assim, pastor? É isso aí, você pode se tornar membro do canal e assim você vai receber o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp,
artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós estamos enviando para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideias, resumos, explicações. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro do canal, tá bom? Qualquer coisa, venha conversar comigo, porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas agora, sem demora, veja como realizar essa dinâmica. Você só vai precisar fazer o seguinte, levar uma caixa, um copo bem bonito e organizado, tá bom? Somente isso. Vai precisar colocar também um pedacinho de papel, uma tira, atividades para que seus alunos possam estar realizando. Por exemplo, eu coloquei aqui algumas atividades, mas eu acho interessante você colocar de acordo com a realidade onde você mora, tá bom? Aqui, por exemplo, eu coloquei trazer uma oferta. Seus alunos vão precisar trazer uma oferta para contribuir com missões, tá bom? Mas eu vou te explicar como realizar no final. Fica conosco, por gentileza, para você entender como realizar a dinâmica. Uma segunda tarefa, distribuir 10 folhetos evangelísticos. Você também pode colocar distribuir 20 folhetos evangelísticos, depende do seu tempo e da sua organização. Você também pode visitar uma pessoa que está desviada, que está afastada do caminho do Senhor. Olha, é interessante. Você também pode colocar visitar uma pessoa não cristã, uma pessoa que nunca foi cristão, tá bom? Coloque também organizar um culto evangelístico na sua casa. Meu Deus do céu, viu? Deus vai falar no coração de muitas pessoas. Preste atenção. Ir no hospital fazer uma oração. Ir na delegacia pregar o evangelho. Também fazer oração. Olha, delegacia, presídio, de acordo com a sua realidade. Mas você sabe que se faz necessário a igreja se levantar para ir ao hospital, delegacia e presídio. Fique atento. Também pode colocar como tarefa fazer um jejum específico em prol dos missionários. A 10ª tarefa, fazer uma oração específica em prol dos missionários para que Deus possa estar guardando, salvando e também levantar missionários para a obra do Senhor. Aqui eu deixei para vocês 10 tarefas que vocês podem realizar com a sua turma da seguinte maneira. Cada tarefa, você vai estar colocando um pedacinho de papel. Cada tarefa, um pedacinho de papel. E você vai colocar dentro aqui da caixa, de um copo, de um envelope. Tá bom? Quando chegar na sua sala de aula, você pode aplicar no início, no meio ou no final. Você vai estar mostrando para os seus alunos, olha, veja só que eu tenho aqui, um copo, uma caixa, uma lata, um envelope. Agora saiba o seguinte, Deus vai falar conosco. Assim como o Espírito Santo designou Paulo e Barnabé para realizar a obra do Senhor, Deus também, eu creio, tá bom? Que Deus também vai estar separando vocês para realizar alguma obra específica. Por exemplo, aqui nesse copo tem várias tarefas missionárias, coisas que tem a ver com missões. E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o nome, por exemplo, Júnior, e vou pegar um papel aqui para Júnior. O papel que eu pegar, que é uma tarefa, Júnior vai precisar realizar. Meu Deus do céu, viu? É bênção pura sem mistura. Daí a necessidade de você colocar vários papéis, tá bom? Eu deixo aqui para vocês 10 atividades. Você pode acrescentar, você pode repetir, fique tranquilo, tá bom? Só que você precisa colocar tudo aqui. Pode repetir a mesma tarefa quantas vezes você quiser, de acordo com a quantidade de alunos que você tiver. Tá bom? Então você vai colocar tudo aqui. Após isso, você já pode realizar a dinâmica da seguinte maneira. Você vai falar primeiro o nome do aluno. Júnior, presta atenção, Júnior. Júnior, olha, vou pegar aqui agora uma tarefa e você vai precisar realizar durante a semana. Tá bom? Tá. Júnior, meu Deus do céu, Júnior, isso aqui vai ser fácil, vai ser difícil, o que você acha? Não sei não, tô aqui nervoso. Pronto, Júnior, veja só, a sua tarefa é distribuir 20 folhetos durante a semana.
Para pessoas descrentes, né? Claro. Ei, Jesus amado. Você pode até dar para Júnior. Toma aqui, Júnior, a sua tarefa, para que você não possa esquecer. Beleza? Agora, irmã Maria, é a sua vez, irmã Maria. Vou tirar aqui uma tarefa e a senhora vai precisar realizar essa tarefa, tá bom? Tá? Por exemplo, tirei. Ei, irmã Maria, a senhora vai precisar fazer um jejum em prol dos missionários que estão na janela 10x40. Os missionários que estão no Brasil, fora do país. Aí depende do seu tempo, da sua organização. Você pode colocar também no papel para que eles estejam orando pelos missionários que estão realizando a obra do Senhor. Em outro papel, você já pode colocar a tarefa o seguinte, que ele possa estar orando para que Deus possa levantar novos missionários. Já é outra tarefa. Já vão ficar aqui 11 tarefas, tá bom? Então é só você falar o nome do aluno, Carlos, pegar a tarefa. Ir no hospital fazer uma oração. Pronto, é a sua tarefa, Júnior. E assim eu espero que a sua turma faça em nome de Jesus. Mas pergunta a você o seguinte, você gostou da atividade? Você entendeu? Ficou em dúvida? Vai modificar? Vai alterar? Fique à vontade. Agora eu vou confessar para vocês, viu? Eu achei essa atividade sensacional. Veio diretamente de Deus ao meu coração. E eu creio que Deus vai levantar muitos missionários. Assim como o apóstolo Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja missionária, você, enquanto professor, também vai estar designando alguns alunos para realizar a tarefa missionária, evangelizar, visitar, jejuar e assim por diante, tá bom? Fique à vontade para colocar várias sugestões de atividade aqui, viu? Se quiser também, deixa aqui nos comentários, por gentileza, outras atividades que você acha interessante colocar nessa dinâmica, tá bom? Pergunta a você é o seguinte, se inscreveu no canal? Você gostou? Deus te abençoe cada vez mais. Irmãos, eu agradeço a vocês pelo comentário, pelo like, meu Deus do céu. Eu sou grato a Deus por todos vocês e que Deus te abençoe cada vez mais, viu? A paz do Senhor.